Quero cumprimentar a todos os nossos participantes da TV AD Bangu e trazer a nossa saudação, a paz do Senhor, a todos os nossos superintendentes de escola dominical e professores da AD Bangu, Ministério de Madureira, também aos demais amigos, professores. A gente viaja aí o Brasil, temos encontrado muitas pessoas que têm participado conosco. Para mim é uma surpresa e eu fico agradecido. Deixo aqui o meu abraço e a nossa oração também por vocês. Meus amados, terminamos um trimestre maravilhoso com aquela lição do pastor, o livro, a revista escrita pelo pastor Marcos Santana. E agora estamos entrando em um novo desafio. Eu quero, em primeiro lugar, parabenizar a editora Betel com seus funcionários, trabalhadores, e ao nosso bispo Abner Ferreira, que é o responsável por todas as publicações da editora Betel, e a escolha do tema, que é uma história de Israel, né? E em homenagem aos 70 anos da formação do novo Estado de Israel, né? Em 1948. Então, essa revista é uma homenagem a esses 70 anos. E também nós temos o livro, que eu recomendo você, para ficar uma forma didática de ler o livro, não é pegar o livro e ler ele de uma vez, mas a cada lição, que são 13 lições, você lê, ou melhor dizendo, 14 lições, a cada lição, na semana, você lê o capítulo de acordo com a lição. Vai ficar fácil a leitura para você e vai te enriquecer, tá certo? Parabéns ao pastor César Pereira, que é pastor vice-presidente lá em Planaltina. Então vamos lá. O tema, então, específico, se é falando da história de Israel, vai trabalhar muito o Antigo Testamento. E o Antigo Testamento, eu quero lembrar a todos os nossos participantes, e é bom você trabalhar isso com o seu aluno, que o Antigo Testamento não é simplesmente uma história de Israel, né? Tanto para os judeus como para os cristãos, o Antigo Testamento está acima disso. O Antigo Testamento, ele é mais do que a história dos povos, do surgimento dos povos, a história em específico de Israel. O Antigo Testamento está acima disso. O Antigo Testamento é a história da revelação do amor de Deus e a sua salvação para nós, certo? Então, mas a história de Israel está contida no Antigo Testamento. E essa história começa onde? A sua raiz inicial. Levanta essa questão com os alunos. Eu tenho certeza que muitos vão dizer, foi com Moisés, né? Mas não. Essa história, a raiz dela, começa nos patriarcas, em especial Abraão. Então, eu recomendo também você utilizar do livro de Meyer Pilman, através da Bíblia, livro por livro, vai te auxiliar em alguma coisa em todas essas lições. Meyer Pilman, ele tem esse livro e aquele Conhecendo as Doutrinas da Bíblia, que são bem conhecidos no meio pentecostal. Então, fora o próprio livro do autor e outros livros sobre a história de Israel, né? Também não adianta também ficar lendo muitos livros sobre a história de Israel, que você pode fazer uma mistura e acaba perdendo a essência. Mas vamos lá. O testemunho dos patriarcas. Deus, né, a partir do livro de Gênesis, no capítulo 12, tem um período ali do capítulo 1 até o final do 11, é um período de 2000 anos que vai se passar. E aí vem Abraão. Deus tira esse homem lá de
Ur dos Caldeus. Caldeus é antiga Mesopotâmia, sul da Mesopotâmia, e antiga também região da Babilônia, que atualmente é a região do Iraque. E Deus chama um homem do meio de uma cidade idólatra e faz um desafio com ele, para ele sair do meio da sua cidade, da sua cultura, da sua família, para um desafio. Nesse desafio era uma nova terra. E Abraão aceita esse desafio. E nesse desafio, nós vamos conhecer um homem como nós, de carne e osso, com as suas dúvidas em alguns momentos, com as suas falhas, como foi no caso que ele temeu em reconhecer a sua esposa como esposa, né? Medo de morrer. Mas esse homem é um homem de fé. É um homem que confia em Deus. É um homem que aceita o desafio de Deus. Então Abraão é uma lição de vida para mim e para você nos dias atuais, né? Com Abraão nós chame o seu aluno para ele dar um testemunho pessoal do que a história de Abraão significa para ele. Peça o seu aluno para fazer essa participação. Por quê? Porque nós estamos vivendo uma época anunciada por Jesus, que Jesus disse, olha, por se multiplicar a iniquidade, é o que nós estamos vendo, a multiplicação da iniquidade, o amor de muitos esfriará. Então, nesse momento, nada melhor do que estudar a história de Abraão, a história de Isaac e a história de Jacó. Homens de fé. O estudo da história, da biografia desses homens, vai levantar, vai aumentar a nossa fé e vai direcionar a nossa fé. Então, nós aprendemos alguns seguintes fatos acerca de Abraão. Primeiro, ele tem a chamada para Canaã, né? Depois, a sua descida do Egito diante dos acontecimentos de secas, de dificuldades, de fome, a separação de Ló, né? O recebimento do pacto, a sua experiência em Abraão, que nós vamos aprender o que é o dízimo. Tem muita gente dizendo aí, o dízimo é coisa do Antigo Testamento, da lei mosaica. Primeiro que a lei mosaica é assim chamada, mas a lei não é de Moisés, a lei é de Deus. Mas então tem gente que diz, olha, isso é da época mosaica, no Novo Testamento não tem nada disso, tal. É um grande engano. O dízimo surge 400 anos antes da lei mosaica. O dízimo surge em Abraão, num ato de adoração, de reconhecimento, de uma grande vitória que era impossível para ele vencer e ele venceu. Então, com Abraão nós vamos aprender a ter fé, a dar o dízimo, a circuncisão como um sinal de pacto, o anúncio do nascimento de Isaac. Nós vamos aprender também a sua intercessão por uma terra podre que era Sodoma. Nós vamos aprender sobre a despedida que ele faz com Agar e Ismael, de um grande erro cometido, o oferecimento de Isaac, o sacrifício, a escolha, né, de uma esposa para o seu filho, os filhos de Quetura e a sua morte. Então, com Abraão, nós vamos aprender a viver pela fé. E nos dias atuais, nós precisamos aprender a viver pela fé. Chame o seu aluno para esse despertamento. Muitos crentes dentro da igreja vivendo de murmuração, de reclamação, choramingando. Com esse estudo da primeira lição sobre a história de Israel, nós vamos ver um homem de fé, um homem de atitude. Se ele é um homem de fé, ele vai gerar um filho de fé. Não é verdade? Tem um ditado popular que diz que filho de peixe, peixinho é. Então ele vai gerar quem? Isaac, outro homem de fé. Isaac vai viver uma vida diferenciada de Abraão, com mais tranquilidade. Por quê? Porque Abraão tinha plantado para o seu filho, né? Como Salomão
desfrutou de toda aquela riqueza, mas não foi Salomão que formou aquela riqueza. Ele coordenou e multiplicou, mas ele recebeu uma riqueza muito grande do reinado do seu pai. Então, a vida de Isaac é uma vida de mais quietude, diferenciada do seu pai. Mas nem por isso deixou de ser uma vida de muita fé e de lutas, de sofrimento. Lembra quando ele tem que descer para o Egito também, como foi seu pai, por causa da fome, da seca? Lembra dos entulhos que ele abria como fonte de água e os homens iam lá e tampavam. Isso tudo foi desafio. Também o desafio de ter a sua esposa estéril, né? Como foi a sua mãe. E ele ora a Deus para que Deus faça o milagre. E ela vai conceber 2 filhos, que é Esaú e Jacó vai se tornar aí um terceiro patriarca. Então, em Isaac também nós temos o exemplo de um homem de fé. Abraão, na sua atitude, leva o seu filho em obediência a Deus. Chama os alunos para isso, né? Quais as atitudes de fé? Abraão leva o seu filho para o sacrifício, crendo que Deus poderia ressuscitá-lo depois de morto. E Isaac aceita o sacrifício. Então o que nós aprendemos com isso, né? Levante com os alunos. É importante você levantar com os alunos o símbolo de tudo isso. O símbolo do sacrifício de Isaac. O símbolo também do resgate da morte. O que simboliza isso? Não é a ressurreição de Cristo? O sacrifício de Isaac, a morte de Cristo, né? Também, quando Abraão envia um escravo para buscar uma mulher para ele em outra terra, qual é o símbolo disso? Tem um símbolo, que é o Espírito Santo indo buscar a igreja, a noiva de Cristo. Aquela moça, a Rebeca, ela simboliza nós, de uma terra mais distante, mas que Deus foi buscar através de Jesus Cristo. É importante você conversar isso com seus alunos, né? A Bíblia diz lá em Zacarias que nós, gentios, estávamos sentados em trevas e raiou a luz da salvação. Então, Rebeca simboliza isso, aquele povo distante que Deus vai trazer para perto e ser sua noiva. Então, esses símbolos da história de Abraão e de Isaac, você precisa levantar com os seus alunos. É importante você observar que nessa lição, trabalhando esses 3 patriarcas, você tem que trabalhar a fé. Como eu disse no início, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. É um momento oportuno de nós, como professores e servos de Deus, trazermos a fé de Abraão, Isaac e Jacó para motivar os nossos alunos a continuarem nessa fé na palavra de Deus. E Jacó, aquele homem pacífico, mas bem enganador, né? Mas era um homem sedento pela promessa de Deus. Sedento pela promessa de Deus. Enquanto tinha um irmão que não preocupava, não valorizava as promessas, as bênçãos de Deus. Então, Jacó luta por isso. Infelizmente, lutou da forma errada. E por isso ele pagou também. Pagou seus 20 anos numa terra distante, pagou por ter se separado da sua família, pagou por estar longe. E isso também tem um símbolo interessante. Esses 20 anos que Jacó fica longe, fala também desse período em que Israel está distante da salvação, mas que na hora certa, após o trabalho de Deus com a igreja, Israel também vai retornar o seu período. Então isso também tem que ser trabalhado com o seu aluno. A história de Jacó é lindíssima, uma história também de fé, de erros como os nossos, mas de fé, até o dia em que ele encontra com o Senhor no Vale de Jaboque. E ali ele recebe uma transformação de caráter, né? Manca da perna fisicamente, mas recebe uma cura espiritual. E qual é a sua atitude maior depois dessa cura? É preciso você estar quase que fechando a lição em cima disso. Qual é a maior atitude, uma das atitudes mais lindas de Jacó e a primeira depois que ele sai desse vale de Jaboque? É a reconciliação com o seu irmão. Quantas pessoas dentro da igreja hoje estão brigadas um com o outro? É importante você frisar isso, que quem recebe a transformação e tem um encontro de Deus, tem o coração aberto para o perdão. Então, Jacó é esse homem de fé, é o homem do perdão. E é tudo que nós precisamos ter hoje
na igreja. Pessoas que tenham fé em Jesus, que tenham fé na palavra de Deus, que tenham fé nos homens de Deus. E pessoas com coração pronto a perdoar o próximo. Trabalhe isso com o seu aluno e eu tenho certeza que Deus vai te abençoar e você vai ajudar muitas vidas a crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Deus abençoe e muito obrigado. Até a próxima lição.